Hoje, o nosso assunto é fundamental para a compreensão do Estado moderno. Nós vamos falar sobre a administração gerencial, como ela foi implantada no Brasil. Portanto, meus caros ouvintes do canal do professor Erivaldo Oliveira da Silva, atente para isto. O Estado gerencial moderno ele começa a ser pensado na eleição de 1994, entre Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, a grande disputa. Bom, vamos lá. Fernando Henrique Cardoso dizia em todos os seus programas eleitorais que era preciso reduzir o tamanho do Estado. Mas as pessoas às vezes não compreendiam muito isto. O que é reduzir o tamanho no Estado? Vocês viram que durante todo esse período a gente falou do tamanho, do gigantismo do Estado brasileiro, com mais de 1.500 empresas estatais na União, nos estados e nos municípios. Eis que em 94, Fernando Henrique Cardoso aparece dizendo que ia reduzir o tamanho do Estado, como já acontecera com Fernando Collor de Mello em 1989, mas morreu no nascedouro. E Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República em 95, com o consenso de Washington já definido. O que era o consenso de Washington? O consenso de Washington, liderado pelos Estados Unidos da América, dizia que todos os países periféricos e sob a influência dos Estados Unidos da América teriam que implantar o famoso Estado neoliberal. E o Brasil não se faz de rogado, o Brasil assume essa postura com Fernando Henrique Cardoso e começa a expansão do Estado neoliberal. E a postura de Fernando Henrique Cardoso começa com as privatizações. Mas as privatizações tinham que passar pelo Congresso Nacional, que eram empresas estatais criadas por lei, e para ser extinta, também tem que ser aprovada por lei. Tanto empresas estatais, como fundações, como autarquias, têm que ser também extintas por leis. E Fernando Henrique Cardoso monta um time de primeiro naipe no Congresso Nacional. Pela primeira vez na história do Brasil, o Congresso Nacional, o Senado, é presidido por Antônio Carlos Magalhães e a Câmara Federal presidida por Luiz Eduardo Magalhães. Pela primeira vez na história do país, pai e filho ocupam as duas casas do Poder Legislativo. Parecia que a gente estava implantando o patrimonialismo, mas não. Era, de fato, o Estado gerencial moderno. Ora, e Fernando Henrique Cardoso consegue aprovar na Câmara Federal todas as privatizações. O Estado, a população aceitou de bom grado. Por quê? Porque Fernando Henrique Cardoso fora eleito no primeiro turno das eleições com a votação estupenda. Primeiro turno das eleições. Depois de Fernando Henrique Cardoso, em 98 e 94, nenhum presidente da República ganhou a eleição no primeiro turno. Só ele ganhou os 2 mandatos em primeiro turno. Lula não ganhou nos seus 2 mandatos, Dilma não ganhou nos seus 2 mandatos e nem esse que está aí também ganhou. Ninguém. Só Fernando Henrique Cardoso.
E Fernando Henrique Cardoso, ele cria o MARE, que é o Ministério da Administração e Reforma do Estado, capitaneado pelo nosso guru da administração pública, da economia do setor público. E quem é esse guru? Luiz Carlos Bresser Pereira. E eu disse no vídeo anterior que é o primeiro-ministro que ocupa um ministério para ficar desempregado, porque ele tinha que extinguir o ministério, porque a reforma do Estado estava em curso. As privatizações campeiam. Bancos estatais, quem não se lembra que cada estado tinha um seu banco, Baneb na Bahia, Banerj no Rio de Janeiro, Banesp em São Paulo, Banrisul no Rio Grande do Sul. Cada estado tinha um banco estatal, foram todos privatizados. Cada estado tinha uma companhia de eletricidade, foram todas privatizadas. Coelba na Bahia, CELP em Pernambuco, Semar no Rio Grande, no Maranhão, todas foram privatizadas. A Companhia Vale do Rio Doce, as empresas de transporte, as empresas de viação, todas foram privatizadas. Nesse bojo, Fernando Henrique Cardoso, junto com Bresser Pereira, cria o plano diretor da reforma do Estado. E esse plano diretor da reforma do Estado tinha parâmetros para a implantação do novo Estado gerencial. E qual eram os novos parâmetros desse Estado gerencial? Primeiro, foco. A política pública, ela passou obrigatoriamente a ter resultado. E o primeiro parâmetro da administração pública gerencial foi foco no cidadão cliente. Quem paga os impostos é o cidadão. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser tratado como autoridade. E esse cidadão passou a ser mais respeitado. Foco na administração gerencial significa resultados na política pública. E o que é resultado na política pública? É atender a demanda social, é atender aquilo que o público-alvo, o cliente cidadão demanda. Olha só. Flexibilidade administrativa, eu tenho que fazer com que a administração pública, federal, municipal e estadual busque um bom resultado da política pública. Controle social das políticas públicas. O que é esse controle social das políticas públicas? Você observe que no seu município, ele tem hoje uma coisa chamada conselhos. Conselhos de educação, conselhos de cultura, conselhos da cidade, conselhos de desenvolvimento social. Isso é o controle social das políticas públicas. A população opinando sobre as políticas públicas. Isso foi implantado no Estado gerencial. Todos os conselhos funcionam e funcionam muito bem. O Estado do Bem-Estar Social ainda nos traz a valorização dos servidores públicos em todas as esferas. O Estado gerencial ainda nos traz uma figura espetacular chamado especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Para cada política pública ter um gestor. Isso foi implantado em todos os estados e em todos os municípios com população acima de 50 mil habitantes. Olhe que revolução fora construída. Vamos lá. O novo desenho do Estado gerencial, a burocracia,
era genérica. A burocracia visava apenas a eficiência do Estado. Veio o Estado gerencial e disse, não, vamos fazer um novo desenho. E qual é esse novo desenho? Ele desenha um Estado da seguinte forma: núcleo estratégico do Estado. O que é o núcleo estratégico do Estado? São os ministérios no governo federal, as autarquias e as fundações. É o núcleo pensante do Estado. Lá na União, nos municípios, as secretarias, nos estados, as secretarias. Isso é o que a gente chama de núcleo estratégico. O que é o núcleo estratégico? É o núcleo pensante desse novo Estado. É o núcleo que pensa, elabora, implementa e executa as políticas públicas. Foi assim que esse Estado foi reconstruído. Ora, núcleo 1, estratégico, já sabe o que é. Núcleo 2, núcleo de serviços exclusivos do Estado. Como o Estado estava sendo desmontado, como o Estado estava sendo privatizado, algumas coisas ficaram como exclusividades do Estado. O que é exclusividade do Estado hoje? Hoje, no século XXI, idealizado lá no século XX ainda, o que é a exclusividade do Estado? Primeiro, promoção da justiça. Só o Estado pode fazer justiça. Só. Por isso, não as milícias. Só o Estado pode promover a justiça. Só o Estado pode promover a segurança nacional. Por isso, não a milícia. Só o Estado pode promover a segurança institucional. Só o Estado pode decretar guerra. Olha só, isso se chama núcleo exclusivos do Estado. E tem os núcleos 3, os núcleos não exclusivos do Estado. É aquilo que tanto a iniciativa pública como a iniciativa privada pode produzir. Por exemplo, a produção e o ensino, a escola. Você tem ensino público e ensino privado. Você tem a medicina pública e a medicina privada. Você está entendendo? Você tem o transporte público e o transporte privado. Isso se chama de núcleo não exclusivos do Estado. E tem aqueles núcleos que o Estado, lá atrás, no estado do bem-estar social, eu dizia que o Estado era produtor. Quando ele produzia algo para o mercado, como siderurgia, estádios de futebol. Fernando Henrique Cardoso e Bresser Pereira disse que isto que era produção para o mercado deveria ser privatizado. Os estádios de futebol, os hotéis que o Brasil tinha, tudo foi privatizado. Vejam bem como a coisa é bonita, como a coisa é séria. Vamos lá. O Estado muda completamente a sua feição. Eu começo as privatizações. Olha o que é que eu disse. Você privatiza aquilo que não é obrigação do Estado fazer. Não é, na Constituição Federal diz o que o Estado está obrigado e o que o Estado não está obrigado. Por exemplo, transporte é obrigação do Estado. Estrada é obrigação do Estado. Tudo que está no subsolo é obrigação do Estado. Então, o que foi privatizado é aquilo que não é obrigação do Estado. Teatros, hotéis, estádios de futebol, tudo isso foi privatizado.
e aquilo que é obrigação do Estado não fora privatizado, ele foi dado uma concessão pública. Entenderam agora a diferença entre concessão e privatização? Privatização é quando não é obrigação do Estado, e concessão é quando é obrigação do Estado, mas o Estado não quer aquela despesa. Por exemplo, a BR é uma obrigação do Estado construir, está na Constituição. Mas o Estado não quer administrar aquela BR, ele lhe oferece uma concessão. Transporte público é obrigação do Estado produzir o transporte público, mas o Estado não quer ter aquela despesa, então ele lhe dá uma concessão. Entendido a diferença entre privatização e concessão? Tudo que está no subsolo do Brasil pertence à União. Então a Vale do Rio Doce não foi privatizada, foi dada uma concessão à Vale do Rio Doce. Foi dada uma concessão à BR-324 na Bahia e outras BRs no Brasil, entendido a diferença entre concessão e privatização? Você privatiza aquilo que não é obrigação do Estado. Você faz concessão àquilo que é obrigação do Estado. E Bresser Pereira classificou isto como público estatal. O que é o público estatal? É aquilo que é obrigação do Estado ter. Telefonia. A Constituição diz que telefonia é uma obrigação do Estado. Eu lhe dou uma concessão. Energia, eu dou uma concessão à Coelba. Água, eu dou uma concessão à Embasa. Entendido a diferença entre concessão e privatização? É o que Bresser classificou como público estatal, que está na máquina, e o público não estatal. O que é o público não estatal? É a obrigação do Estado produzir, mas não está na máquina do Estado. As estradas, a distribuição de energia, a perfuração de poços de petróleo, a exploração de minas que a Vale do Rio Doce faz, entendido o que é público estatal e público não estatal? Ok. Para aquilo que é público e é estatal, e não é estatal, é público, mas não é estatal, foram criadas as agências reguladoras. Por exemplo, você tem um telefone celular. É público, mas não é mais estatal. Você tem a Oi, a Vivo, a Claro, mas ele é público, porque a Constituição diz que a obrigação de fazer telefonia é do Estado brasileiro. Mas o Estado privado, o Estado fez uma concessão para essas empresas. Aí, para controlar essa concessão, eles criaram as agências reguladoras. A agência que cuida de um bem público que não é estatal, telefonia, por exemplo, é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, para gerir a relação entre o consumidor do telefone e a proprietária da telefônica. Entendido? A estrada, você tem a empresa, uma agência reguladora de transporte terrestre, a NTT. A NTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que regulamenta todas as estradas que foram dadas concessões, que são públicas, mas não são estatais, porque está na mão da iniciativa privada. Entendido? Agência Nacional de Saúde, porque a Constituição diz que a saúde é um bem público e que deve ser ofertado pelo Estado. Como o Estado disse que esse bem era um bem público não estatal, eu criei uma Agência Nacional de Saúde. A água é obrigação do Estado fornecer, mas ele abriu mão, aí ele cria a ANA, a Agência Nacional de Água. A Agência Nacional de Petróleo, para cada bem
público que foi dada a concessão, porque a obrigação do Estado foi criada uma agência reguladora. Por isso que o Estado, ele deixa de ser um Estado produtor para ser um Estado regulador. Um Estado que regula. Quando você tem problema no seu telefone, você liga para a Anatel. Quando você tem problema em sua energia, você liga para a ANEEL. Você está vendo? Quando o posto de combustível está lhe cobrando preços extorsivos, você liga para a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Quando a Anvisa, temos a Anvisa, nós estamos em momento de pandemia, e a Anvisa que fiscaliza os medicamentos, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos até agências que controlam o filme, o cinema no Brasil, que é a Ancine, agência, né, de cinema. Olha quanta coisa interessante. E esse Estado passa a ser um Estado que regulador. O Estado brasileiro hoje ele é regulador. E nós vimos que em 1979 os Estados Unidos da América dá um fim ao Estado regulador, acaba com as agências reguladoras, vale o que o mercado propõe. E quando é que nós vamos terminar isso? O Estado neoliberal completo, como esse ministro da Fazenda quer fazer? Ou nós vamos retomar o estado do bem-estar social? Essas são as agências reguladoras. Esse é o Estado gerencial moderno. E nós vamos caminhar muito. Nós vamos caminhar para uma políticas públicas de resultado. Hoje eu vou ficando por aqui. E o nosso próximo assunto será sobre atores sociais, arenas decisórias, governança e governabilidade na administração pública, para que você entenda mais do que nunca o Estado moderno. Preste atenção a todos esses vídeos que vocês vão se tornar mestres na arte de administrar a coisa pública. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo sobre atores sociais, arenas decisórias, governança, governabilidade e resultados de políticas públicas. Um grande abraço e fique com Deus.